Carboidrato, será que realmente ele é um vilão? Eu sou Luana Flores, nutricionista funcional, e hoje a gente vai entender qual é a função do carboidrato. Carboidrato ou hidratos de carbono são moléculas feitas de carbono, oxigênio e hidrogênio. São moléculas super necessárias para a nossa vida, para a vida celular, para a geração de energia na célula, para a célula se manter viva. Então, os carboidratos são parte principal da nossa alimentação e necessário para a nossa saúde. O que acontece é que o excesso de carboidrato ou carboidrato de má qualidade acaba fazendo mal para o nosso organismo. Como? O excesso de carboidrato, que é a carga glicêmica, pode nos dar pico de insulina. Esse hormônio que é tão necessário para jogar energia para dentro da célula. A insulina negocia com a célula, com a membrana da célula, para ela se abrir e entrar a glicose para dentro da célula, para que ela seja usada como fonte de energia celular. Esse é o objetivo da insulina. Mas o pico de insulina, o excesso de insulina, acaba fazendo mal para o nosso organismo, criando uma resistência à célula em negociar com essa insulina que está exagerada na corrente sanguínea, e a célula começa a não se abrir para essa insulina e acaba inflamando muito o organismo. O excesso de insulina leva também a um estímulo dessas rotas de fabricação de gordura, para pegar o carboidrato, tirar da corrente sanguínea e reservar. A forma de energia de reserva é gordura. Então, a insulina muito alta e o carboidrato alto na corrente sanguínea, a carga glicêmica alta, que é a quantidade de carboidrato, acabam sendo danosos, sim, inflamando o organismo, transformando tudo em gordura, e daí aumentando o entupimento das artérias, piorando o sistema cardíaco, e também inflama o nosso cérebro. Se a gente dá muito pico de insulina e muita carga glicêmica, quantidade de carboidrato, a gente inflama o nosso cérebro, diminuindo a acuidade cerebral, diminuindo a nossa neuroplastia, ou seja, o funcionamento do nosso cérebro. E a gente cria um vício em excesso de neurotransmissores, principalmente dopamina, com excesso de carboidrato, que é muito danoso. O vício não é no açúcar ou no carboidrato em si, e sim nesse neurotransmissor, que acaba dando muito pico, gerando momentos de satisfação, de energia e de alegria, a dopamina, mas que não é o ideal porque gera vício. Então, temos esses problemas. A carga glicêmica alta, que dá os picos de insulina. Temos o problema do excesso de carboidrato no cérebro, que inflama e piora o nosso sistema de recompensa e gera vício. E temos também o índice glicêmico, que tem a ver com a qualidade do carboidrato. Então, o problema não é comer carboidrato, é comer carboidrato demais ou comer carboidratos errados. Quais são os carboidratos que são nefastos, danosos? Os carboidratos simples, que têm um índice glicêmico alto, ou seja, a velocidade de absorção é muito rápida. Quando a gente absorve muito rapidamente um carboidrato, o organismo entende que não consegue usar toda aquela energia acumulada no sangue de uma vez só. Então, o que ele pensa? Não vou jogar fora. Pode ser que uma hora eu não tenha nada de energia e precise dessa energia. Então, eu vou reservar essa energia para depois, para um outro momento. E isso é o quê? Fabricação de gordura. Gordura, como já falei, é energia de reserva. Então, o índice glicêmico, ou seja, a velocidade rápida de absorção de um carboidrato, acaba também dando pico de insulina, que inflama o organismo, e acaba aumentando a gordura, que é inflamatória e que é tão danosa como a gente já sabe. Então, o índice glicêmico rápido tem relação com carboidratos simples e refinados, principalmente farináceos refinados, e o açúcar, que a gente conhece tão bem, que esse sim realmente pode ser um grande vilão na nossa vida. Então, o problema do carboidrato não é ele por si só, e sim o uso indevido, indiscriminado ou do carboidrato errado. Então, nós podemos fazer uma low carb de até 40% de carboidrato,
Nós podemos usar até 60% de carboidrato sem dar pico de insulina se a gente usar carboidratos complexos. Os carboidratos que são bons, que vêm da natureza, o arroz, o aipim, mandioca, mandioquinha. Usar também as leguminosas, as batatas também, e as leguminosas, que tem proteína vegetal, mas também tem ótimos carboidratos, como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Então, a gente precisa usar os carboidratos certos. Quinoa, amaranto, a aveia também é benéfica, sim. Então, a questão é cuidar a quantidade do carboidrato e a qualidade dele. Vamos lembrar que o carboidrato tem muitas vitaminas e minerais que vêm ligadas a ele. Muito complexo B, magnésio, potássio. Então, grandes minerais e grandes vitaminas vêm em alimentos que são feitos de carboidrato. Mas de carboidratos bons, complexos. Tem os carboidratos não digeríveis, que são as fibras, que são carboidratos, mas que a gente, ser humano, não tem competência para digerir, mas que acaba alimentando a nossa microbiota intestinal, melhorando o nosso intestino, melhorando a nossa absorção de macro e de micronutrientes. Outra questão, o carboidrato é muito importante para que as proteínas sejam aproveitadas dentro do nosso organismo. Então, quando a gente precisa ganhar massa ou para a manutenção da nossa massa muscular ao longo da vida, que é tão importante para a nossa saúde, a nossa massa muscular, nós precisamos da proteína junto com o carboidrato. Isso é muito importante. A proteína é muito boa para o organismo, mas junto com um pouco de carboidrato, que não precisa ser em excesso, mas ele precisa estar presente. É como se a proteína fosse os tijolos da construção, mas os operários que vão trabalhar levantando essas paredes com aqueles tijolos, com aquelas proteínas, esses operários são carboidratos dentro do nosso organismo, carboidratos benéficos, com as vitaminas, minerais e também antioxidantes. Então, vale lembrar que a proteína é necessária com carboidrato para a massa muscular e que a massa muscular é preditor de saúde dentro do nosso organismo. A massa muscular guarda estado nutricional, massa muscular estimula o sistema de defesa, alimenta o sistema de defesa, evita que a gente tenha danos nas nossas articulações e tendões, evita que a gente perca cálcio dos nossos ossos. E tudo isso requer carboidrato junto. Vale lembrar que o que alimenta a nossa musculatura e nos alimenta durante parte do dia também é o glicogênio muscular, que são grandes cadeias de carboidrato que ficam guardadas dentro da nossa musculatura. E isso é imprescindível para a nossa qualidade de vida, para o nosso resultado orgânico, para o nosso metabolismo. Então, os carboidratos podem ser grandes aliados na nossa vida. Só usar com parcimônia, da maneira certa, equacionar uma alimentação bem equilibrada, com carboidratos complexos, de baixo índice glicêmico, cuidar com a carga glicêmica e carboidratos que tenham muito a nos oferecer, com um grande conteúdo de vitaminas, minerais e antioxidantes para o nosso organismo, mantendo a nossa saúde, as nossas células renovadas. Para o anti-aging é importante também um tanto de carboidrato junto com proteínas e gorduras. Então, o equilíbrio sempre é o mais importante. Sem exageros, sem criar muita falta para o nosso organismo. Se a gente criar muita restrição de carboidrato, o nosso organismo trabalha para produzir carboidratos e glicose através das proteínas. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. O problema não é o carboidrato, e sim o mau uso do carboidrato ou quantidades indevidas ou qualidade baixa, certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e mantenham carboidratos de boa qualidade, até 40% da alimentação diária, tá bom? Beijos e até a próxima.